Ó, deu, foi. Boa noite. Acho que nem entrou ninguém. Peraí. Foi. Boa noite, nós daremos início à nossa live sobre o valor da ciência. Temos aqui com a gente hoje o Vinícius, o Antônio Augustus e a Márcia, que já aparece. Você pode começar se apresentando, Vinícius. Olá, boa noite a todos. Depois eu me apresento. Eu não ouço vocês. Não? Ouve agora? Agora eu ouço. Tá, então, a Julie pediu para me apresentar, mas eu estou passando a palavra para você apresentar o Masterclass primeiro, para contextualizar, né, para o nosso interlocutor conhecer mais o projeto, para ele entender a razão de ser dessa parceria com o Cafis na realização dessa série de lives. Quem somos nós, o papel da física no mundo da cultura e na tradição intelectual. Tem que ligar o seu microfone. A Márcia está com o microfone. Isso. Eu tinha colocado o mute para não ficar dando retorno. Eu não estou vendo a nossa imagem no Facebook. Acho que só tem o som. Não sei se a Júlia ainda está com problemas. Bom, não, de qualquer maneira... Facebook, sim, no meu não aparece. Bom, agora entrou, agora está entrando a imagem comigo, tudo bem. Tá. Boa noite para quem está assistindo a gente aí, desculpem o atraso, nós tivemos problemas com a internet aqui, com o link e tudo mais, infelizmente hoje ainda não deu para acertar com o YouTube, é a primeira vez, nós também estamos quebrando a cabeça com esse software aí. A ideia de fazer uma série de lives aqui dentro do projeto do Masterclass é que esse ano, devido à quarentena, a gente não conseguiu realizar o Masterclass como era planejado. Para quem não conhece o projeto, o Masterclass é uma atividade de iniciação científica internacional que nós fazemos com o CERN desde 2008, na UERJ, quer dizer, faz tempo que a gente já está realizando isso. E no Brasil, quem começou essa atividade de divulgação científica fomos nós, na UERJ, e a professora Sandra Padula, da Unesp, em São Paulo. E, bom, a ideia do Masterclass é mostrar para alunos de ensino médio, professores, alunos de graduação, e quem tiver ação de qualquer área, de qualquer interesse, mostrar como é que é a rotina de trabalho de um físico que trabalha com física de altas energias. Então, os experimentos do LHC no CERN disponibilizam da ordem de 2, 3, 5 mil eventos de verdade, são eventos reais, que podem ser analisados pelos participantes
e no final nós temos uma reunião por videoconferência internacional, com outros países também participando da atividade de divulgação científica, exatamente para discutir esses resultados, como nós fazemos no nosso dia a dia de trabalho. O Masterclass, ele é todo em português, os textos na internet também estão em português, só a reunião por videoconferência que é em inglês, porque como é internacional, a gente precisa ter uma língua comum para todo mundo conseguir se comunicar. A época da reunião com videoconferência, março e comecinho de abril, então dá para vocês entenderem por que a quarentena acabou não permitindo que a gente assista esse ano. Mas ao longo do ano, a gente procura ter uma série de outras atividades ligadas à física moderna, ligadas a falar de ciência. O Vinícius e o Augusto, que foram alunos da Faculdade de Filosofia da UERJ, o Vinícius fez mestrado e doutorado com o Guto, que gentilmente aceitou falar hoje aqui para a gente, e eles vieram participar do Masterclass, ficaram, ainda bem, e com isso a gente tem tentado levar mais palestras para expandir um pouquinho todo esse conhecimento e essas discussões que a gente faz em física. Então, por isso que a gente convidou o Guto. O Guto é físico e filósofo da ciência, é uma pessoa, é um dos nomes chaves aí, extremamente renovado mundialmente em filosofia da ciência, entre tantos outros trabalhos dele, e daí a ideia dele pegar e falar um pouquinho do valor da ciência para a gente, principalmente nessas épocas aqui de pandemia, que eu acho que a ciência está mais em foco e está mais claro quão importante e vital ela é para todos nós. Eu quero já agradecer publicamente a gentileza do Guto, pedir desculpas pelos nossos problemas aqui e pedir desculpas a todos vocês aqui pelo atraso e pelos problemas inesperados que nós tivemos. Maravilha. Obrigado. Oi. Vinícius. Bom, eu sou o Vinícius, sou professor de filosofia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, formado em filosofia, trabalho com filosofia da ciência, tive a honra e a alegria de ser orientado pelo Guto. Meus interesses, portanto, são nessa área de filosofia da ciência, filosofia da física, história da ciência, e estudos de ciência de um modo geral, quer dizer, uma área de interface que trabalha promovendo um diálogo entre a filosofia, a sociologia, a história da ciência e os próprios campos científicos, que ao mesmo tempo são objetos e partícipes desse estudo. A ideia de nós promovermos essa série de lives, a partir de uma parceria entre o Masterclass, que a professora Márcia acabou de apresentar, e o CAFIS, o Centro Acadêmico de Física da UERJ, nasce, digamos assim, de uma demanda comum do CAFIS, do Masterclass, quer dizer, e da própria sociedade, de nós discutirmos mais as relações entre ciência e sociedade, filosofia, física e outras áreas do conhecimento. Para esse primeiro encontro, nós pensamos nesse tema de fundamental importância. É um tema clássico e, como qualquer clássico, não perde a sua vitalidade, né? Clássico não é aquilo que é antigo, é justamente aquilo que permanece sempre atual. Mas, embora seja um tema, portanto, trabalhado em diversos momentos da história, ocupa no atual cenário, por conta das múltiplas crises que enfrentamos, um lugar de destaque no debate global, né? Uma vez em que nós enfrentamos uma pandemia, uma crise econômica, da democracia, da própria razão, e precisamos, portanto,
renovar os nossos esforços em busca de compreender que papel a ciência ocupa em nossa sociedade, qual é o seu valor, qual é a importância do conhecimento científico, uma importância não somente estratégica, utilitária, no combate à pandemia, mas a importância da ciência como próprio estilo de vida, como algo indissociável da nossa cultura. Então, por isso, pensamos nesse primeiro encontro no tema do valor da ciência. E com isso, eu já agradecendo mais uma vez a presença do professor Antônio Augusto, passo a palavra para ele, para que ele possa discorrer sobre o tema da live. Bom, boa noite, Vinícius, boa noite, Márcia, boa noite, Júlia, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite, né, para participar desse momento. É a primeira vez que eu participo de uma situação como essa, digamos assim, então, peço desculpas pelas gafes que eu venho a cometer em termos de áudios e vídeos, visuais, né? Bom, mas também quero agradecer as gentis palavras da Márcia, né, quando se referiu a mim, e também quero cumprimentar o Vinícius e Márcia por essa iniciativa de organizar, manter e levar adiante o projeto Masterclass, essa colaboração com o CERN, que é muito importante, que é extremamente relevante, porque as pessoas que participam, os jovens, os estudantes que participam dessa atividade, têm uma chance ímpar de estar junto aos cientistas, de estar fazendo ciência, né? Eu, quando estudei física, 30 e tantos anos atrás, a nossa iniciação científica não tinha toda essa vitalidade, todo esse dinamismo que hoje em dia tem, o que é muito bom, né? Acho que, lembrando um grande físico brasileiro, Jaime Tchomno, que completaria 100 anos se estivesse vivo, ele dizia que ciência se aprende fazendo ciência. Eu acho que essa oportunidade de masterclass é muito boa, porque justamente coloca os jovens estudantes fazendo ciência em conjunto com pessoas mais experientes que elas. Então, acho que é uma iniciativa que deve ser parabenizada e, se possível, levada adiante, né? Eu digo dentro do possível porque, infelizmente, o Brasil não sofre apenas de uma pandemia, mas nós viramos um demônio, né? Assim, é muito difícil viver nesse país, né? Não está nada fácil. Bom, então, com relação ao tema, como o Vinícius já adiantou, é um tema extremamente importante, extremamente relevante e sempre atual, né? Como ele também disse, aquilo que é clássico é sempre atual, nunca perde a sua vitalidade, nunca perde a sua relevância, nunca perde a sua capacidade de nos dizer alguma coisa, de nos tocar, de nos emocionar, de fazer com que nós fiquemos como que um pouco confusos e, a partir dessa confusão, tentamos articular respostas e ações para irmos adiante. E o valor da ciência é um tema desses. Mais uma vez, tendo em vista a pandemia e o pandemônio, a pandemia mundial e o pandemônio brasileiro, né, nós temos que pensar na ciência, que vem sendo não apenas atacada, mas desprezada pela presidência da República e por pessoas que têm uma capacidade de influenciar a sociedade muito grande, né? Bom, não é um tema novo, e então eu não quero transformar isso aqui numa palestra, não quero adotar um tom mais formal, porque não me parece que as coisas devam se passar assim quando estamos na internet e ao vivo a cores, né? Então, vou lançar algumas ideias e fazer algumas afirmações que eventualmente poderão ser discutidas mais adiante com a Márcia, com o Vinícius, com a Júlia, com quem mais estiver aí à frente, né, dessa importante iniciativa que o CAFIS também da UERJ está organizando, e por isso também deve ser cumprimentado por ela. Bom, o valor, assim, quando a gente se pergunta qual o valor da ciência, né, a gente tem que perceber que valor também tem sentidos diferentes, né, diversos, ou seja, estamos perguntando pelo que valor é esse que nós estamos querendo saber que a ciência tem, né? É um valor epistemológico, é um valor científico, é um valor ético? Que valor é esse, né? Ou seja, nós temos que
problematizar essa questão para que nós possamos melhor compreendê-la. Em geral, quando se fala no valor da ciência, as respostas são, na maioria das vezes, dadas, bom, a ciência, ou bem ela pode descrever, ou bem ela pode explicar a natureza, ou seja, uma distinção entre descrição e explicação, uma distinção que é muito antiga, e que vem se mantendo já há muito tempo. Ou seja, quando vem se mantendo, significa que essa distinção, as pessoas, os próprios cientistas, até hoje, não tomaram, não conseguiram, e talvez não venham a conseguir, tomar uma decisão com relação à ciência descreve ou a ciência explica. Ora, a maioria dos cientistas acha que a ciência descreve, ora, a maioria dos cientistas acha que a ciência explica. É uma tensão, né, com a qual a ciência convive, aqui me refiro à ciência moderna, aquela que a gente vem fazendo, digamos, desde Galileu, desde Newton, desde fins do século XVI até o dia de hoje. Essa é uma tensão que encarna a ciência, ou seja, a ciência não sabe responder se ela descreve ou se ela explica. Se nós formos à filosofia da ciência e perguntar, bom, e aí? A ciência não sabe dizer se ela descreve os fenômenos, ou seja, ela somente está preocupada em constatar a presença de regularidades na natureza, ou se ela explica, ela quer ir para um âmbito um pouco mais interno à própria natureza, explicando por que essas regularidades se dão assim e não assado. Se a gente for à filosofia da ciência, também há um problema aí grande. Os filósofos da ciência, eles não conseguiram até hoje, e eu acho, particularmente, eu acho positivo que seja assim, não conseguiram dar uma resposta, ou seja, se a ciência descreve, se a ciência explica a natureza. Em grande parte, isso está aí, quer dizer, o que é isso? Essa dificuldade intrínseca da ciência de descrever, saber se ela descreve ou explica a ciência, se dá porque a ciência assumiu um compromisso no seu início de evitar tentar descobrir o porquê que a natureza é assim. Ou seja, chegar às essências últimas, os termos são muitos, supostamente existe na natureza, a ciência abandonou isso. A ciência, já com Newton e Galileu, diz, não, nós não queremos chegar às essências, nós não temos como chegar lá. E por que nós não temos como chegar lá? Porque seja os nossos sentidos, seja a nossa razão, nos impedem de chegar lá. Nós não temos como chegar a aquilo que é o mais profundo na natureza e que faria com que a natureza pudesse ser efetivamente, verdadeiramente compreendida. Bom, esse foi um compromisso assumido e que tem permanecido até hoje. No entanto, esse compromisso muitas vezes se mostra forte demais. É como se fosse, né, uma decisão de nós não vamos gastar dinheiro, né, o orçamento tem que ser respeitado, digamos que nós fôssemos economistas clássicos, fisicalistas, né, liberais, dizendo, não, só vamos gastar aquilo que nós arrecadamos. O problema é que, bom, em determinados momentos, nós vamos ser obrigados a gastar mais, como agora. Né? Não temos dinheiro, mas temos que gastar. Temos que produzir dinheiro para gastar. Ou seja, em alguns momentos, a ciência ela se sente como que amarrada, como que impedida de avançar, justamente por conta desse compromisso que tem sido feito lá no seu início. O compromisso, eu me repito, não querer descobrir as essências. E quando se rompe com esse compromisso, né, em geral, no caso, pensando sempre na física, os grandes avanços da física foram feitos quando esse rompimento aconteceu, os físicos se sentiram confiantes o suficiente para tentar avançar, né, em direção às tais essências, às tais dimensões escondidas e ocultas da natureza, os grandes avanços foram feitos. Né? Então, isso é um ponto que merece ser colocado. Então, assim, essa é a primeira questão com relação ao valor da ciência. A ciência descreve, a ciência explica. Mas existe uma outra dimensão, me parece que é uma dimensão bastante complicada, né, mais complicada do que essa, porque essa primeira, que descreve e explica, a gente pode tomar uma decisão individual. O físico, o químico, o biólogo, a bióloga, o astrônomo, qualquer pessoa que se dedica assim, você pode tomar uma decisão. E vai ter bons argumentos, vai ter gente que vai poder defender essa posição, seja no campo da ciência, seja no campo da filosofia da ciência. Por exemplo, só para dar dois nomes, relembrando um debate que já ocorreu há mais de 100 anos, entre, por exemplo, Poincaré, de um lado, e Leroy, de outro, né, ambos franceses, Poincaré físico, matemático, Leroy, um matemático que depois passou à filosofia, eles divergiram. O Poincaré dizia que a ciência poderia alcançar o nível da explicação, e o Leroy diz, não, a ciência não pode alcançar o nível da explicação. Isso, por exemplo, esse debate está, pelo lado do Poincaré, está presente num livro que é disponível em português, chamado O Valor da Ciência,
há muitos anos atrás pela contraponto, né? Uma pessoa que nessa altura também, uma terceira pessoa que participou, não desse debate, mas que também emitiu a sua opinião a respeito dessa questão, foi um outro francês chamado Pierre Duhem, que escreveu uma obra muito famosa chamada Teoria Física, seu objeto e sua estrutura, também disponível em português, e nesse caso a obra do Duhem está disponível pela UERJ, editora da Universidade da UERJ, tem há alguns anos uma coleção chamada Clássicos da Ciência, e a obra do Duhem está publicada lá. Bom, essa é uma questão, então, que é indecidível, pelo menos, e eu creio que vai permanecer assim. Mas, como eu dizia, há uma outra dimensão, que é uma dimensão que parece mais complicada, e essa é uma dimensão que nós estamos, hoje em dia, dentro do quadro atual que estamos vivendo, muitas vezes esbarrando com essa outra questão. Essa questão diz respeito a se é possível atribuir um valor da ciência na medida em que a ciência pode nos ajudar a tomar decisões com relação à nossa vida. Dizendo de uma outra maneira, como sempre, as formulações, os modos de nós colocarmos as perguntas, muitos, nós podemos também perguntar do seguinte modo: pode a ciência nos ajudar a ter uma vida boa? Claro, e aí a pergunta é: o que significa boa aí? Eu estou colocando essa questão porque, tradicionalmente, né, quando os cientistas se veem obrigados a justificar a sua ciência, por exemplo, a conseguir mais verbas, esse é um problema que eles enfrentam quase que todos os dias, seja no Brasil, seja em outros países. É claro que aqui no Brasil é mais dramático, né, como nós estamos vivendo há algum tempo, há muitos cortes afetando a ciência, né? Os cientistas, quando são obrigados a justificar a sua ciência, dizem, bom, a ciência tem, e é fácil comprovar, né, conseguido melhorar a qualidade de vida humana. O que significa qualidade de vida humana? Significa que as pessoas vivem mais, as pessoas têm mais força, as pessoas têm mais, e ao ter mais força física, têm, digamos assim, uma capacidade de ser mais felizes, digamos assim, porque sofrem menos com enxaquecas, com gotas, com reumatismos, com tuberculose, etc. e tal. Então, tem mais tempo para se dedicar a muitas outras atividades. Ou seja, a ciência teria um valor nesse caso porque ela melhoraria a nossa vida, mas pensando na nossa vida enquanto seres biológicos, somos estruturas biológicas, e a ciência seria capaz, e isso, como eu disse, comprovado, temos as vacinas, nós não colocamos em questão se a ciência vai ou não encontrar uma vacina contra a Covid-19, nós achamos sim, acho que sim. Se vai ser amanhã ou daqui a 10 anos, eu não sei. Aparentemente, pelo que eu posso acompanhar e entender, os cientistas também não sabem quando virá a vacina, mas ninguém coloca em questão que virá a vacina. Bom, então a ciência tem esse valor que ela tem melhorado a nossa qualidade de vida. Ela tem permitido o telefone, se o telefone for uma boa invenção. Eu não acho que seja, muito menos internet, mas deixando de lado a minha tecnofobia, né? Mas tem televisão, tem avião, tem uma série de coisas que decorrem da ciência, de uma certa maneira, né? E a ciência tem, portanto, essa é uma opinião generalizada, contribuído para melhorar a nossa qualidade de vida. Bom, mas nossa vida se resume a isso? E o aspecto moral, o aspecto ético? A ciência pode contribuir para isso? Ou não pode? A ciência pode me ajudar a tomar uma decisão de como eu devo me comportar? Como deve ser o meu ser? Ou não? Esse é um problema enorme que nós temos diante de nós já há muito tempo. E a resposta que nós damos, em geral, é uma resposta também já antiga, que mais ou menos é contemporânea a Newton, a Galileu, e a outras pessoas como Hobbes, como Bacon, como Descartes. É o seguinte: não, a natureza não pode nos ajudar a tomar uma decisão sobre o ponto de vista moral. Existe uma cisão entre o dever ser e o ser, entre a ética e a física, entre a natureza e a cultura. Nós podemos tomar decisões com relação à nossa própria vida individual, com relação à nossa identidade, independentemente da nossa natureza física, biológica, nossa natureza enquanto natureza. Bom, esse é um problema enorme, né? Esse é um problema enorme e que eu acho que nós estamos enfrentando agora. Porque, particularmente, é que eu já me permito apresentar a minha opinião, eu acho complicado nós considerarmos a ciência no que diz respeito a essa
a esse ponto que eu acabei de levantar. Principalmente porque a gente, muitas vezes, para viver a vida que nós queremos, nós instrumentalizamos a ciência. Então, nós vamos instrumentalizar a ciência, ela vai nos oferecer algum tipo de conhecimento, algum tipo de técnica, que vai permitir, no campo da minha individualidade, do meu eu, tomar uma decisão, e vou usar a ciência para que essa decisão possa, digamos, ser concretizada. Ou seja, dizendo de outra maneira, eu acho que é uma questão que nós temos que pensar, que é para que nós fazemos ciência? Se nós fazemos ciência apenas para termos mais técnica, ou digo mais técnica aqui, eu estou sendo bastante rápido, nós fazendo mais aparelhos como celulares, computadores, aviões, foguetes, aceleradores de partículas, o que for, ou nós fazemos ciência para alguma outra coisa. Por exemplo, né, para retomar uma pergunta antiga, uma pergunta milenar, e também faz parte da nossa conversa, né, e é o seguinte: pode a ciência nos ajudar a explicar a existência humana, por que nós estamos aqui, nesse lugar, agora? Essa é uma pergunta que, em geral, é atribuída à metafísica, e, mais uma vez, em geral, é uma pergunta que afirma assim, não pode ser respondida pela ciência. Eu tenho dúvidas com relação a isso. E se a ciência não pode responder, quem pode responder? Tradicionalmente, aqueles que defendem a impossibilidade da ciência oferecer uma resposta à pergunta, seria a arte, seria a religião, seria a própria filosofia, seria a política. O problema é que nos nossos dias, isso não é relativamente novo, esse é um fenômeno que já acompanha século e meio, nós viramos especialistas. O artista é um especialista, ele só faz arte. O político só faz política, o cientista só faz ciência, o filósofo só faz filosofia, e assim por diante. Então, ou seja, isso é um problema. Por quê? Porque essa especialização significa uma impossibilidade muito grande de uma comunicação, de uma troca. Né? Então, como é que a gente vai poder responder a essa pergunta? Ou seja, será que o artista, enquanto artista, consegue responder a pergunta do porquê da nossa existência? O político, o cientista, o filósofo, assim por diante? Não sei. Eu acho que não. Né? As nossas práticas, pouco importa qual, elas são insuficientes para que nós possamos dar uma resposta individual a essa pergunta. Né? Então, ou seja, recapitulando, eu diria que nós podemos analisar a ciência pelo menos a partir de 3 níveis. Um nível é um nível, digamos, epistemológico, um nível epistêmico, se a ciência pode ou não explicar os fenômenos da natureza, ela deve se limitar apenas a uma descrição. Um nível de uma contribuição, digamos, social da ciência, que é um nível que, em geral, mais conhecido, a ciência nos ajuda a resolver, mas eu acho que essas questões, elas, que são as duas questões predominantes, elas encobrem uma terceira, às vezes aparece, e que deveria aparecer agora, que é a ciência, ela, além de descrever a natureza ou explicar a natureza, além de melhorar a qualidade de vida humana, a ciência pode me ajudar a tomar alguma decisão em relação a como eu devo me comportar, a quem eu devo ser, a como eu devo me relacionar com as outras pessoas? Como eu disse, em geral, a resposta é não, a ciência não pode fazer isso. Isso é considerado, inclusive, um princípio fundador da modernidade. Né? Eu tenho dúvidas com relação a isso, sérias dúvidas, porque nós estamos vivendo uma situação como essa, porque o que, em última instância, o descompromisso que nós vemos das pessoas com relação aos seus cargos, às suas supostas responsabilidades no Brasil, é enorme. Ou seja, a gente pode mandar, por que uma pessoa pode se descolar do cargo que ocupa e se comportar de uma maneira tão irresponsável, tão desagradável, tão eticamente correta, como é o nosso caso do nosso presidente. E está pouco se importando com isso. Né? Ele levou o Idaí agora. Essa é uma pergunta. O que permite esse descolar? Né? O fato de ele se sentar na cadeira presidencial não faz com que ele se comporte de uma maneira diferente? Né? Ou, por exemplo, por que os cientistas, como se for uma resposta que muitos deram após a Segunda Guerra Mundial, que participaram do projeto Lausanne, disseram, não, quem jogou a bomba não fomos nós, foram os políticos. Mas espera aí, será que você pode desenvolver um instrumento tão poderoso como uma bomba atômica e entregar ao político a responsabilidade? Complicado. E gente que
se sentiu profundamente incomodada com isso, que foi fundar um movimento, né, dos cientistas pela paz, né, dos físicos pela paz. Né? O Rothbard, por exemplo, foi um físico que não quis participar do desenvolvimento dessa relação de ciência e militarismo. Ou seja, espero não ter sido confuso, mas me parece que, ou seja, o desenvolvimento de uma teoria ela deve vir acompanhada, me parece, da reflexão ética necessária para saber o que fazer com essa teoria. Se nós estamos no campo da ciência pura, a coisa é menos grave. Mas se nós estamos no campo da ciência aplicada, a coisa é urgente. Né? A coisa é urgente. Não podemos... E aí eu falo pelo lado das chamadas ciências sociais, ciências humanas, onde, em geral, a filosofia é colocada, né? Me desculpem a frase pesada, mas nós não podemos deixar na mão do médico, do químico, do físico, do engenheiro, a responsabilidade pela determinação do fim que vai ser dado à sua descoberta. Do jeito que essas pessoas são educadas hoje em dia, elas não têm capacidade para fazer uma análise adequada do fim que deve ser dado à sua descoberta. Quer dizer, claro, estou falando de termos gerais, nós podemos ter exceções e temos, né? Mas não estou pensando na exceção, estou pensando na regra geral. Então, acho que é isso. Dizer, com relação ao valor da ciência, acho que os problemas que se colocam são esses. Eu fiz questão de enfatizar o último, que me parece o problema mais grave e que, em geral, a gente tem deixado de lado, se baseando nessa resposta de que natureza e cultura são completamente diferentes. Bom, é isso, gente. Obrigado. Márcia, gostaria de fazer algum comentário sobre? Eu preferia que o Vinícius começasse. Então, pode Maravilha. começar, por favor, se você tiver algum comentário. Bom, vou tecer alguns comentários, aí depois eu passo para a Márcia. Eu acho que a gente pode fazer também, no segundo momento, algumas perguntas para o Guto explorar. O Antônio Augusto colocou Bom, na sua fala tem diversos pontos que nos convidam a uma reflexão séria, aprofundada, sobre o que é ciência, como devemos pensá-la e qual papel ela ocupa nas sociedades modernas e na cultura de um modo geral. Eu gostaria de começar pincelando um dos momentos mais graves, digamos assim, no bom sentido, da exposição que o Guto fez, quando ele levanta a questão se a ciência pode nos oferecer, vou utilizar aqui uma expressão que ele próprio se utiliza em algumas obras, se a ciência pode nos oferecer uma força de orientação, se ela pode, de algum modo, contribuir para nós pensarmos a questão do sentido, né? Quer dizer, uma questão mais ampla, né, a saber o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa relação com a natureza, né, como o mundo natural e o ser humano que dele faz parte se relacionam. Essa é uma questão fundamental, fulcral. Ela me faz pensar, antes de tudo, no César Lattes, que costumava dizer que, no fundo, não existe física, química, astronomia ou filosofia e outras áreas do conhecimento. O que há é a natureza, né, a grande natureza, e uma espécie em busca de compreensão. Quer dizer, de certo modo, portanto, a ciência ela é a história natural da busca humana por compreensão. E isso a coloca no mundo da cultura em uma posição bastante peculiar. Esse problema que o Guto levantou também me fez pensar diretamente numa passagem que o Schrödinger, o formulador da mecânica ondulatória, prêmio Nobel de Física de 1933, escreve em uma obra chamada Ciência e Humanismo.
obra na qual o físico filósofo refuta a própria ideia de que a importância, a finalidade última, a grande importância, o valor da ciência seja de ordem utilitária, né? Ele não nega, evidentemente, a centralidade e o papel estratégico da ciência na produção de inovações tecnológicas, na construção da dimensão da técnica, né? Ele não nega essa dimensão, portanto, mas enfatiza que o valor da ciência é epistemológico. Quer dizer, não só não há uma oposição entre ciência e filosofia, como a ciência ela é um modo de filosofar, e o seu valor é filosófico. Ele diz exatamente o seguinte: considero que o valor da ciência é participar da busca por responder à grande questão formulada por Plotino, um filósofo neoplatônico. Questão essa: quem somos nós? Então, o Schrödinger compreendia a ciência como parte da cultura, como uma atividade intelectual aberta, em profundo diálogo com o mundo da vida, com a sociedade e com outras formas de manifestação da vida espiritual, da vida cultural dos mais diferentes povos, e compreendia que a finalidade última da ciência não era produzir bens de utilidade prática que pudessem virar commodities, que pudessem atender demandas concretas e específicas da sociedade. Tudo isso aconteceria como uma consequência do avanço da pesquisa científica, né? Mas a finalidade última da ciência seria participar dessa busca de natureza filosófica. Então, eu vejo o quadro, seria, já que aqui em Campo Grande está chovendo, eu estou no Mato Grosso do Sul nesse momento, seria chovendo molhado dizer que eu me afino extremamente com a visão filosófica do Antônio Augusto, que eu me filio à concepção filosófica que ele tem, e isso é um tanto quanto evidente, dada a minha relação com ele, com o grupo de pesquisa dele. Mas o que eu queria pontuar é que me chama bastante a atenção essa necessidade de nós pensarmos a ciência não só reconhecendo a sua importância utilitária estratégica, mas, sobretudo em momentos de crise, como o que passamos hoje, lembrando que a ciência é uma parte constituinte e estrutural da cultura, e que, portanto, cultivar a ciência cultivar a nossa relação de pertencimento com um certo ideal de cultura, de civilização. Para privilegiar os autores brasileiros, eu me lembro que o José Leite Lopes dizia isso, né? Que a ciência encontra sua razão de ser na busca pela verdade, e é óbvio que aqui nós não vamos tomar candidamente o conceito de verdade, sem problematizá-lo, mas isso seria tema para um outro papo. A ciência encontra sua razão de ser na busca da verdade, na luta por justiça. Então, não adianta nós empunharmos a bandeira da ciência. Nós temos que perguntar, nas palavras do Leite Lopes, que ciência, servindo a quais interesses, em que projeto de sociedade. Mas seja como for, nós temos ciência, e não somente técnica, quando nós
buscamos a verdade, lutamos pela justiça social e contemplamos e criamos também as formas belas que a pesquisa científica nos apresenta. Portanto, a ciência não é uma atividade axiologicamente neutra, despida de valores. E eu encontro essa reflexão sobre os valores na pesquisa científica na obra de filósofos aí da nova geração, muito próximos de nós, como o Leonardo Miguel e a Verusca Reis da UENF, o André Mendonça da UERJ, a Maria Helena também da UERJ e vários outros amigos que têm meditado sobre essa questão. Bom, Márcia, eu passo a palavra para ti. Aqui. Guto, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar o mínimo possível, eu quero ouvir o Guto. Não, assim, obrigado, Márcia. Eu botar um ponto que o Vinícius colocou a partir de Schrödinger, quando ele afirma que, seja Vinícius, seja Schrödinger, a ciência deve se preocupar em nos ajudar a responder quem somos nós. Eu acho que essa a resposta à pergunta qual o sentido de nossa existência, de uma certa maneira, é uma pergunta a respeito de quem somos nós, né? Eu acho que é uma pergunta bastante pertinente. Quando eu falei algumas coisas anteriormente, eu estava pensando fundamentalmente num problema que eu acho que aflige a todo mundo hoje em dia. É o seguinte, a nossa sociedade está organizada de tal maneira, nós somos incapazes de responder à pergunta quem somos nós. Porque nós quisermos adotar de uma maneira, um linguajar que é um pouco reducionista, mas que é muito conhecido, né, é bastante conhecido, é bastante difundido, se nós adotarmos um linguajar marxista, digamos assim, os meios de produção não mais me pertencem. Seja eu cientista, seja eu músico, seja eu filósofo, seja eu agricultor. O grande problema é que nós não temos mais como responder que os meios necessários para que essa resposta seja dada, para que a nossa prática aconteça, elas não estão mais nas nossas mãos. Então, eu acho que isso de uma certa maneira, se eu por acaso transmitir um certo tom pessimista e negativo na minha intervenção anterior, e ele existiu, esse tom, ele existe, em grande parte, em grande medida, ele pode ser justificado pela nossa atual incapacidade de termos nas nossas mãos os meios necessários para formular as perguntas. E são meios materiais, mas podem ser meios, digamos, imateriais. A impossibilidade de conversar, a impossibilidade de estar junto, a impossibilidade de colaborar. Ou seja, porque essa resposta, também é importante que se diga, ela não é uma resposta que possa ser dada individualmente. Não sou eu o Guto, não é o Vinícius, não é a Márcia, não é o Schrödinger, para ficarmos aqui com os nomes mencionados, ou Leite Lopes, ou Lattes, que serão capazes de dar essa resposta. Essa é uma construção coletiva. E esse que é o problema que nós estamos vivendo hoje em dia é como retomar uma prática coletiva, porque nós estamos todos sendo obrigados, todos, infelizmente, isso não é verdade, mas vamos lá exagerar um pouco, todos ou muitos de nós estamos obrigados a ficar em casa. E aí, como é que vai ser o amanhã, quando ele existir? Porque vai ter uma hora que vai ter que ter um amanhã. Não vai dar para ficar assim indefinidamente. Né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar, ou seja, pensar, o que eu quero dizer fundamentalmente é que, ainda mais na nossa situação de país que está vivendo a pandemia e o pandemônio, como é que nós vamos poder tentar recuperar os meios necessários para produzirmos as respostas que nós precisamos. E aí eu gostaria que as respostas não fossem apenas baseadas na quantidade de dinheiro que a ciência vai dispor. Se nós, ou seja, aqui eu me permito uma última reflexão e bastante apresentada de uma maneira bastante sumária, a salvação da ciência não passa por dinheiro. Nós não podemos achar que nós vamos ter melhor ciência quando tivermos mais dinheiro. Apenas isso não vai dar.
Eu acho que esse é um problema enorme que nós temos que enfrentar. É um dilema muito grande, que eu não tenho resposta, de novo, ninguém tem resposta individualmente, é como fazer uma boa ciência sem ter dinheiro, ou o dinheiro que nós gostaríamos que tivesse. Eu acho que esse é um problema enorme que nós vamos ter que enfrentar. Estamos enfrentando e vamos ter que procurar uma resposta para isso, né? Eu acho que aí os físicos brasileiros poderiam olhar os exemplos anteriores, seja do Lattes, seja do Leite Lopes e outros, né, que souberam e sabem fazer uma física mais barata, digamos assim, independente da quantidade de dinheiro. Acho que esse é um... Porque, e aí, voltando para uma escala maior, nós estamos... acho que todas as sociedades se tornaram reféns de dinheiro, né? A questão da unidade europeia passa para a preservação da unidade europeia, passa por dinheiro, passa pela capacidade de financiamento. Será que é só isso? Né? Acho que esse é um ponto. Bem, obrigado. Isso me faz pensar, inclusive, naquele texto Crepúsculo da Ciência, se não me engano, é José Lopes Corredoira, que é um astrônomo, um astrofísico espanhol, e ele, inclusive, argumenta algo muito próximo disso, né? Ele diz que os vultosos investimentos, muitas vezes na casa de bilhões de dólares na ciência, não podem salvá-la, não é esse o termo que ele utiliza, mas não podem evitar o seu crepúsculo, a sua degradação, caso essa degradação seja de ordem espiritual. E o que ele quer dizer ali nesse momento do texto? Ele está chamando a atenção para um fenômeno que o Nútil Ordine também trabalha naquele livro A Utilidade do Inútil, ou o inverso, que é o fenômeno que é um fenômeno muito estudado por esses filósofos que eu citei há pouco, que é o da empresarialização da universidade, a mudança da cultura institucional, do ethos científico, né, dos valores científicos, uma certa tendência a privilegiar a ciência aplicada em detrimento da pesquisa básica. Quer dizer, existem diversos fatores, né, que a quantidade de bilhões de dólares não pode frear, porque são fatores culturais, axiológicos. Agora, parece também, Guto, quando você chama a atenção não só para a pandemia, mas para o pandemônio brasileiro, parece também que nessa receita existem ingredientes novos, né? Que talvez esses autores não tenham contemplado. Quer dizer, não é só a empresarialização da universidade, a mudança do ethos ou dos valores da comunidade científica, a mercadorização dos modos de produção do conhecimento científico. Agora nós temos também, quer dizer, novos atores sociais no palco. Governos, por exemplo, que são declaradamente negacionistas, obscurantistas. Parece que isso torna a ideia de uma crise da razão ou de um ataque à ciência algo muito mais grave, né? Certamente, certamente. E aí eu acho que a gente não... Assim, e aí, como responder aos negacionistas, eu acho que não é uma questão apenas de... a gente vai ter que ser capaz de... desculpa aqui que eu tenho que colocar esses fones. Ser capaz de... Acho que para enfrentar esse negacionismo, para enfrentar esses ataques à ciência, acho que a gente tem que justamente perceber, no primeiro momento, a necessidade de ampliar e de alargar o sentido da palavra ciência. O que nós entendemos por ciência? Porque não se trata
apenas de produzir mais dados científicos para responder essas pessoas, porque eu acho que, no fundo, as pessoas que negam, por exemplo, o aquecimento global, elas não estão motivadas porque elas têm mais dados científicos ou melhores dados científicos, porque ela tem uma melhor ciência que diz, não, de fato, o homem não é o responsável, e as suas ações não são os responsáveis pelo aumento da temperatura média na Terra. Eu acho que elas estão negando a ciência, na medida em que negam o aquecimento global, porque elas sentem que o seu modo de vida está sendo colocado em questão, sendo colocado em xeque, sendo colocado, digamos, em perigo, em ameaça de extinção. Então, elas querem manter o seu modo de vida e percebem que, para que isso aconteça, tem que atacar a ciência. Então, não é, assim, apenas fazendo medições das temperaturas alcançadas em cada verão que nós vamos conseguir responder essas pessoas. Eu acho que, independente, ou seja, é isso que eu digo, nós temos que ampliar a noção de ciência. A ciência não é apenas, no caso, a meteorologia, a geofísica, ou aquelas ciências que conseguem produzir os dados relativos ao clima. Eu acho que tem que entrar aí outras ciências, outros conhecimentos ligados à psicologia, à sociologia, à filosofia, à antropologia, que nos permitam compreender os verdadeiros motivos que levam a esses movimentos. Eu acho que esse é um ponto muito... Ou seja, acho que é um pouco, assim... de certa maneira, o que eu estou querendo que a gente comece, né? Isso já não é de hoje, mas que a gente retome a tarefa de pensar qual é a relação de ciência e vida. Né? Se for uma relação meramente instrumental, eu acho que isso é pouco. Né? Eu acho que a gente tem que recuperar a ciência como algo maior. Né? Citar um grande exemplo, né? O Einstein dizia nos anos 30 que a ciência estava tão complicada, se ele voltasse à Terra, né, digamos que ele morresse e pudesse reencarnar, ele não escolheria ser cientista, ele escolheria ser bombeiro hidráulico, porque fazer ciência estava muito complicado. Né? Já estava extremamente complexo, de muitas dimensões que ela abarca, né? A dimensão do financiamento, das consequências para uma análise político-social, consequências filosóficas, a própria dificuldade intrínseca dos cálculos, das linguagens matemáticas ou dos experimentos, né? A dificuldade que é, por exemplo, para você ter tempo no CERN, para ter tempo no Hubble, né? Isso é uma grande briga que os físicos, os astrônomos de países menos fortes do ponto de vista científico, financeiro, têm. Sim, fazer ciência já não era uma coisa fácil nos anos 30 do século passado, e só foi se complexificando, né? Eu acho que, ou seja, são muitos problemas que nós temos que enfrentar. Eu acho que um momento como esse, um momento que é um momento bastante duro, bastante exige muito da gente, eu acho que é um momento que a gente tem que ter coragem de colocar essas questões, independente das respostas que nós vamos dar a essas perguntas. Agora, insisto, acho que é o momento para colocar as perguntas, é o momento para nós tentarmos responder coletivamente. Né? Acho que não é apenas... nenhum ser humano, por mais inteligente que seja, por melhor que tenha condições de trabalho, por mais dinheiro que tenha, será capaz de dar uma resposta residuais. Não se trata de consultar o filósofo X, o cientista Y, ou quem quer que seja. Márcia, ontem... Claro. Bom, não vou tentar me alongar muito, porque daqui a pouco a gente já dá 1 hora, e eu prometi para todo mundo que a gente duraria em torno de 1 hora. Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio. Quer dizer, não é todo o dinheiro do mundo que vai fazer você ter uma melhor ciência, mas dinheiro nenhum não te permite fazer ciência. Você precisa dos insumos para as pesquisas da vacina, você precisa ter um laboratório, precisa ter computador, precisa ter um prédio para trabalhar, você precisa ter infraestrutura, precisa ter água para as pessoas poderem beber, precisa ter um certo dinheiro para as pessoas poderem viajar, porque o contato humano ainda é importante, apesar de toda essa tecnologia que permite a gente ter essas reuniões aqui. Se a gente olhar aqui no chat, a gente tem até uma pessoa que está em Colônia, o Fábio, tem a Keren, que está no Pará, tem gente que está em Minas Gerais, então isso é muito gostoso também. Mas, em algum momento, contato presencial também é importante.
Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio nesse financiamento, precisa ter uma colaboração. Eu acho que faz parte a gente fazer que a ciência é interdisciplinar. Você não tem física, química, matemática, filosofia, sociologia, medicina, biologia. Você tem mais e mais elas interagindo entre si e esses saberes colaborando para melhorar o desempenho uma da outra. Então, esse conversar, esse interagir, esse colaborar também tem que pensar junto, esse lado de usar bem o dinheiro público, de otimizar tudo isso, entender esse negacionismo, entender essa agressividade, até esse retorno a ideias tão radicais e tão agressivas, tão destrutivas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que construir junto. Ele sozinho vai conseguir fazer nada disso. A gente precisa achar um determinado ponto de equilíbrio. As pessoas precisam interagir, conversar e achar uma solução que seja bom para todos. Quando eu fazia isso, está mais claro ainda o que a gente precisa ter ficou mais clara até a partir dessa pandemia, a interdependência que a gente tem, ciência e a necessidade da ciência. O som que invadiu o nosso áudio. Baixar um pouco. Temos uma pergunta aqui. Você lê? Posso ler? Tenho uma curiosidade. Temas como o da live de hoje são abordados com alguma profundidade nos cursos de bacharelado e licenciatura em física? Ou é apenas um tópico exótico tratado como curiosidade histórica e momentos de relaxamento na grade de disciplinas do semestre? A Márcia, eu acho que a Márcia, como professora do curso de física, Leonardo, pode responder essa pergunta. Mas eu vou só lembrar que esse tema, o tema da live de hoje, ele foi abordado por muitos dos maiores nomes da história da física. Se você pegar os fundadores da física relativística, da mecânica quântica, por exemplo, vai ser difícil encontrar um que não tenha se debruçado com seriedade sobre esse assunto. Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, e aí a gente poderia continuar enfileirando nomes. Então, faz parte da tradição intelectual da própria física encarar essa questão com seriedade. Precisamos saber, aí já é uma questão de grade curricular, do ensino de física, etc., se a física tem conseguido trazer essa discussão que é tradicional para a pauta. Agora, Márcia, como que você vê essa questão? Nós temos um curso de filosofia da física, infelizmente, no último semestre da graduação. E, então, o que nós temos tentado fazer, ao longo dos semestres, fazer mini cursos que envolvam filosofia. Eu Augusto, e agora do Augusto Moreira, e por tabela a gente tem chamado mais e mais o Guto, que é extremamente receptivo, e sempre vem colaborar com a gente.
com essas iniciativas, exatamente para ver se a gente tem mais essa discussão, e não só essa discussão, também a discussão que envolve a filosofia dentro da física, também para melhorar o entendimento que o aluno tem dos fenômenos físicos, como eles são encarados, como eles são tratados, nas disciplinas padrão, onde a gente vai ver muito cálculo, muito tratamento matemático, modelagem e tudo isso, e que às vezes, por causa da grade de horário, o currículo que a gente tem que dar, o programa, tudo isso, não dá para a gente se aprofundar numa descrição das ideias da parte filosófica, como a gente tem quando a gente tem um curso de filosofia, ou pelo menos um mini curso. Quando a gente faz o minicurso, a gente procura fazer no início do semestre, porque do meio para o fim a gente já começa a ter muita prova, muito relatório, e aí fica complicado para os alunos acompanharem. Mas a gente procura, se não todo semestre, pelo menos uma vez por ano, ter esses minicursos que então complementam o que mais tarde o pessoal vai estudar e vai se aprofundar mais no curso de Filosofia da Física. Maravilha. O Guto quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? O espaço que a filosofia e a história da ciência tem nos cursos científicos, seja física, química, astronomia, infelizmente ele fica aquém daquilo que poderia ser, em função da enorme carga, que sob certos aspectos, natural, de conhecimentos científicos que tem que ser adquiridos. Eu acho que também é um pouco, assim, eu particularmente acho que a gente, no nosso país, acabou desenvolvendo uma concepção de ensino na universidade que ele é muito paternalista, a gente dá pouco espaço para o próprio estudante, para o próprio estudante decidirem os seus rumos, né? E eu acho que isso a gente deveria também repensar, né? Dar mais chance às pessoas delas produzirem, construírem os seus próprios currículos e caminhos na universidade, né? Bom, mas isso talvez seja, acho que se vocês me permitem, seria um tema importante para uma outra conversa, para uma outra live, para que isso pudesse ser discutido com o cuidado necessário. Sem dúvida, seria sim. Fica anotado aí. Júlia, tem alguma outra pergunta? Você quer fazer um fechamento? Não tem mais perguntas. Acho que a gente pode... A câmera da Márcia sumiu. Bom, acho que a gente pode encerrar. Não tem mais perguntas, eu também não tenho nenhuma pergunta. Querem dar algum comentário final? Eu, quanto a mim, só quero agradecer a oportunidade, cumprimentar a Márcia, o Vinícius, o Cafis pela iniciativa. Eu espero que vocês continuem. Acho que é extremamente importante o que vocês estão fazendo, sem exagero algum. E é isso, né? Mantenham a força, resistam, porque, como dizem os mais jovens, o bagulho tá doido. O bagulho tá doidaço. Arrumei seu áudio. Vocês estão entendendo, Amar? Não estou conseguindo ouvir o áudio. Eu acho que está quando o retorno dos microfones. Vamos colocar. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Faz um joinha, tá? Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer ao Guto, que topou participar dessa nossa primeira iniciativa, e a todo mundo que está nos assistindo aqui. A ideia e a promessa é que a live dure sempre 1 hora, e se ficarem assuntos em abertos, que a gente continue na semana seguinte ou em semanas posteriores. Duas coisas que eu não falei no início: nós temos 2 páginas no Facebook, uma é a Ciência e Arte,
e onde a proposta da gente é colocar ali obras de arte que foram feitas inspiradas na ciência. Claro que a maioria delas não foi feita por nós mesmos, mas colocar tatuagem, pinturas, esculturas, o que for, que tenha como ponto de inspiração a ciência. Está no Facebook, é só procurar Ciência e Arte, e também está no Instagram. E nós também temos uma página criada pelo Vinícius, que é a 2 Prótons e um Café, que a gente está colocando vários podcasts lá, então seria legal também se o pessoal acessasse, comentasse, ouvisse. A gente está construindo essas páginas agora também nesse período, e seria legal se o pessoal participasse. Eu vou pedir também para todo mundo encerrar agora, para a gente respeitar essa 1 hora, agradecendo a participação de todos. E a Júlia, principalmente, aí, que está pilotando tudo e correndo atrás de toda essa parte técnica, que sem ela a gente não teria conseguido fazer isso hoje de jeito nenhum. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, a presença do Guto, a presença da Márcia, da Júlia, agradecer essa parceria entre o Masterclass, que, como ela explicou, é um projeto internacional de divulgação científica e ensino em física de partículas, é uma colaboração do CERN com outras instituições, dentre as quais a UERJ, e a parceria do Masterclass com o CAFIS, o Centro Acadêmico de Física. Dizer que nós vamos fazer outras lives dentro dessa série. E também eu vi no Facebook diversos comentários de pessoas que estão espalhadas aí pelo Brasil e fora do Brasil, né? Estudantes de física, professores de física. Então, agradecer a todos que assistiram a live, mais uma vez aos participantes. Volto, então, com a Júlia, para ela encerrar oficialmente. Boa noite a todos, agradeço novamente a todos os participantes e a todo mundo que veio assistir a gente, que compartilhou também, teve bastante compartilhamento. E gostaria de avisar que o nosso próximo tema e convidados serão anunciados na sexta-feira no Instagram do CAFIS, é CAFIS UERJ. E a gente vai tentar começar às 6 horas em ponto, né? Agora a gente já está pegando o jeito. E provavelmente será no YouTube. Mas a gente vai colocar todas as informações certinhas no Instagram, na publicação. Também aqui no Facebook. Passando a palavra para o Guto, para a gente poder encerrar. Não, assim, como eu já disse, parabenizar a iniciativa, que ela continue, porque para a gente poder responder o que quer que seja, é preciso tempo, que é o nosso bem mais precioso, né? E a gente tem que, além de tempo, ter coragem para enfrentar, e que todos se cuidem, que todos procurem viver esses tempos difíceis da melhor maneira possível. Muito obrigado, um abraço. Um abraço para todos, obrigado. Abraço para todos, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado.